Em 2011, foi divulgada uma pesquisa sobre as intenções de compra dos brasileiros e concluiu que a classe C seria a principal responsável pelo crescimento econômico em 2020. Mas a atual crise já está mudando as previsões dos economistas e fazendo o consumidor gastar menos nas suas compras. Em 5 anos, a classe média será a principal responsável pelo crescimento ou declínio da economia brasileira. É o que diz a pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Só que essa pesquisa foi feita em 2011, quando previa que o consumo familiar no Brasil seria de 3,53 trilhões de reais em 2020, um aumento de 40% em 10 anos. A recessão iniciada no ano passado, no entanto, freou a intenção de consumo das famílias, principalmente da classe C, com rendas de até 10 salários mínimos. Essa caiu 6,9% só na primeira metade desse ano, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio. Essa fatia da população passou a segurar um pouco mais o dinheiro e deixar de levar algumas coisas para casa. O que preocupa os economistas é que a classe C representa 54% da população brasileira e a tendência é de crescimento populacional. Ou seja, se a economia continuar nesse ritmo, o antes estimado crescimento no comércio pode até andar para trás. O assunto agora é consumo. Para falar dessa pauta, contamos ainda com a análise do economista Edson Trajano. Professor Edson, a crise no país é resultado de um desequilíbrio na economia internacional, como o governo tem falado? Não, é principalmente resultado de um desequilíbrio da economia no país. Resultado do quê? De um problema de gestão, principalmente na transição 2014-2015. A programação econômica brasileira foi feita conforme o calendário eleitoral e não conforme as necessidades da sociedade brasileira. Tanto isso por parte dos governantes, quanto também a oposição tratou a economia brasileira e as propostas de campanha também no aspecto político. Ou seja, a falta de um projeto nacional, tanto do governo quanto da oposição. Isso dificulta todo esse cenário econômico de geração de emprego e, consequentemente, redução da renda da classe C no país. Está faltando novas lideranças, novos partidos políticos e, principalmente, um projeto para o país, pensando mais de médio e longo prazo. Inclusive, professor, nós acabamos de ver uma matéria falando da perspectiva que os especialistas tinham até 2020, com o consumo da classe C, mas isso foi retido por conta da crise que nós estamos enfrentando no momento. De que maneira o governo pode, então, enfrentar essa perspectiva ruim daqui para frente? Primeiro, nós temos que pensar qual é a situação dessa classe C. A classe C no Brasil aumentou o seu padrão de consumo baseado principalmente numa maior oferta de crédito e não necessariamente uma maior oferta de renda. Ou seja, empréstimos consignados, endividamentos, por exemplo, no setor automobilístico, a compra de um carro para pagar um parcelamento mais longo, o uso de cartão de crédito. Consequentemente, no momento atual, o que aconteceu? Ocorreu um aumento nas taxas de juros e essas famílias mais endividadas acabaram, de um modo geral, tendo mais despesas com pagamento de juros do que despesa com consumo. Hoje, em média, cada família brasileira utiliza 46% da sua renda para pagar contas e, consequentemente, sobra pouco dinheiro para esse padrão de consumo. Então, de um modo geral, a alternativa principal é rever essa relação do Estado brasileiro com o mercado financeiro. Hoje, por exemplo, quando se compra e faz um empréstimo rotativo no cartão de crédito, a taxa de juros está em torno de 402% ao ano. As taxas de juros, de um modo geral, no mercado aumentaram muito. Então, é a hora do governo federal entrar nesse mercado, principalmente utilizando dos bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, trabalhando com a política de crédito mais agressiva, com a política de retorno à redução nas taxas de juros, como acontecia há cerca de 2 anos e meio. Com juros altos, é impossível pensar numa retomada do consumo da classe média e, principalmente, nós vamos continuar com esse comprometimento muito grande da renda dos brasileiros em favor do setor financeiro, que é o que mais ganha com taxas de juros mais elevadas.
Bom, o professor estava falando agora há pouco sobre o mercado financeiro e a gente sabe que os investidores internacionais são muito importantes para trazer mais investimentos e equilibrar essa economia e trazer até um incentivo maior para que o consumo volte a ser acelerado. De que maneira o Brasil pode recuperar essa confiança dos investidores internacionais, professor? Nesse cenário internacional é mais difícil, porque para recuperar a confiança do país é necessário fazer o ajuste fiscal. Só que o problema é que para fazer esse ajuste fiscal, o governo precisa pagar toda essa conta de taxa de juros. Não há dúvida que o ajuste fiscal é fundamental, mas nós precisamos discutir a relação econômica do país com o mercado financeiro. Muitas vezes até o dinheiro estrangeiro vai fazer falta, mas é necessário pensar muito mais nas famílias brasileiras e no mercado interno. Se for para continuar tendo dinheiro do mercado internacional, mas com taxas de juros elevadas, é melhor até não ter esse dinheiro. Então, só para ter uma ideia, hoje nós estamos falando que o PIB não deve crescer, está muito próximo a zero e deve até encolher um pouco. Se as famílias brasileiras estão perdendo o poder de compra, quem está ficando com essa fatia de renda que os brasileiros estão perdendo? Não é outro setor que não o setor financeiro no Brasil. Na época que o Collor foi presidente da República, ou seja, do período dele para trás, o PIB do setor financeiro representava 5,5% da economia. Hoje está em quase 20%. Ou seja, esse setor tem ganho mais do que as famílias brasileiras de modo geral. Agora, para piorar isso, há um problema na parte de gestão pública. O governo gasta muito em atividades meios e pouco em atividades fins. Ou seja, para gerenciar os recursos necessários para a saúde, educação, se gasta muito com o processo de gestão. Isso é ruim porque a carga tributária aumenta para o brasileiro, consequentemente menos dinheiro para o consumo e reduz lá os serviços públicos. Mas também é difícil fugir dessa situação com esse sistema financeiro como está. Por exemplo, na proposta orçamentária que foi encaminhada ao Congresso no final do mês de agosto, o governo brasileiro está propondo que vai gastar 10 vezes mais com pagamento de juros da dívida pública do que todos os gastos com educação. 5 vezes mais com juros do que todos os gastos com saúde. Então é impossível ter saúde de qualidade ou educação de qualidade enquanto não enfrentar esse problema do sistema financeiro nacional. Então essa é a prioridade para aumentar inclusive o consumo das famílias. Esse é um desafio que com certeza a Dilma e toda a liderança ali do governo vai ter que enfrentar para o próximo ano de 2016. Bom, o repórter setorial recebeu aqui na bancada o economista Edson Trajano. Obrigado, Edson. Obrigado, professor, pela sua contribuição. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Um local para tratar animais abandonados ou de rua. A antigamente temida carrocinha, na verdade, é um trabalho do Centro de Controle de Zoonoses, que busca combater as doenças transmitidas de animais para humanos e melhorar a vida dos bichinhos. Veja. O abandono de animais é um crime que pode levar até 8 anos de prisão, mas o maior problema são os riscos a que o bichinho fica sujeito e as doenças que ele pode acabar transmitindo para os humanos. Evitar a transmissão dessas doenças é o trabalho do Centro de Controle de Zoonoses, como vai explicar o veterinário responsável aqui de Taubaté, Dr. José Antônio. Doutor, quais são as doenças mais comuns que os animais podem passar para os humanos? Olha, existem várias doenças, leptospirose, mas aqui para nós hoje o que tem maior importância é a raiva. A raiva é uma zoonose, é uma doença transmissível de animais para o ser humano, na qual o morcego tem um papel muito importante quando na zona rural e os cães e gatos têm um papel muito importante na zona urbana, uma vez que eles podem ser agredidos ou podem até predar morcegos, né, e contrair a doença e vindo a passar para as pessoas no meio urbano. E qual é o procedimento do tratamento que o centro faz? Olha, o centro de zoonose, a raiva é uma doença que não tem tratamento. O principal trabalho do CCZ é na questão da vacinação, que ocorre uma vez por ano, nas campanhas que nós faremos agora até o final do ano, começo do ano que vem, e na parte de coleta e envio de materiais para laboratório para diagnosticar casos possíveis de raiva, não só em caninos e felinos, mas também em morcegos que muitas vezes são encontrados na zona urbana e muitos deles, como nós já pudemos comprovar, portadores do vírus da raiva. E quais são os cuidados que uma pessoa tem que ter quando ela encontra um animal na rua? Olha, preferencialmente não tentar fazer o recolhimento desse animal.
acionar o centro de zoonoses, uma vez que esse animal, pelo fato até muitas vezes dele estar atropelado, dele estar caído na rua, pode significar que ele já é portador de alguma doença. Então, entrar em contato com o centro de zoonoses para que a gente faça o recolhimento desse animal. Hoje só são recolhidos animais que estão em risco ou que apresentem risco para a população ou para outros animais, então aqueles extremamente agressivos ou aqueles que manifestam algum sintoma compatível com alguma zoonose. Então, entrar em contato com a gente para a gente fazer esse recolhimento, fazer a avaliação do caso e ver qual a melhor medida a ser tomada. Tá ótimo, obrigada, doutor. Para entrar em contato, para pegar essas informações com o centro e também para se informar sobre as doações de animais, é só ligar aqui para Taubaté, que é 3625-5047 ou 3629-2799. Camille Dornelles, repórter setorial. Especialistas afirmam: estágios e empregos temporários são as saídas para jovens encontrarem espaço no mercado de trabalho. Irresponsabilidade e vandalismo. Pichação é uma brincadeira ilegal e que pode levar à morte. Reportagem mostrou como jovens arriscam suas vidas na tentativa de deixar marcas em muros e prédios. Esporte radical que te leva às alturas. O parapente, além de ser uma modalidade que exige técnica e segurança, ainda te leva para um passeio marcante. Banco Central se empenha para controlar os efeitos da alta do dólar. Turismo internacional e a importação são os mais atingidos com a valorização da moeda americana. Pesquisa aponta que a classe C pretende gastar menos do que o previsto para esse ano. Com as novas intenções de compra, expectativa de crescimento econômico diminui. Esses foram os destaques dessa edição. Veja mais em repórtersetorial.com. Acesse. Visite também nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.